Bom, na semana passada a gente começou a falar um pouco sobre o esquizo no Deleuze-Guattari e o amor no Lawrence, e hoje a gente vai dar seguimento a isso, e eu vou tentar ilustrar um pouco essas ideias com um livro do Lawrence que chama Apenas uma Mulher, né? Vou ler alguns trechos. É um livro em que o desfecho, digamos assim, do amor tem uma tragicidade, digamos assim, mas eu acho que ele vai mostrar para a gente como que no Lawrence o amor é uma espécie de campo de combate, de relação conflitiva, que oscila, como a gente vai ver, da atração à repulsão, né? Do isolamento à fusão. E, e o amor em si mesmo é uma espécie de arco-íris. São todas essas variações de cor, né? São todas essas variações atmosféricas pelas quais passa. Mesmo o ódio, né, como eu trouxe na semana passada, o Lacan junta as palavras e chama de amor-ódio, né? Mesmo o ódio é uma forma de amor, é um avesso do amor, é um ligado às vezes a um amor traído, um amor frustrado, né? Mas ainda mantém um laço, né? Ainda mantém uma energia libidinal ali que investe na relação, ainda que por essa paixão triste, né? O comentário, gente, que foi ocasião para eu começar a pensar esse assunto e relacionar o amor e o processo esquizo, está no Antiédipo, e é o seguinte: Deleuze e Guattari dizem. Estão falando sobre o processo esquizo. Que este não seja tomado como uma meta, um fim, nem confundido com sua própria continuação ao infinito. O fim do processo, ou sua continuação ao infinito, que é estritamente a mesma coisa que sua paralisação bruta e prematura, acaba causando o esquizofrênico artificial, tal como vemos no hospital, farrapo autístico produzido como entidade. Lawrence diz do amor: de um processo fizemos uma meta. O fim de todo processo não é sua própria continuação ao infinito, mas sua efetuação. O processo deve tender para sua efetuação, não para alguma horrível intensificação, para algum horrível extremo, no qual corpo e alma chegam a perecer. Fecha a citação do Lawrence que eles usaram e eles terminam dizendo: na esquizofrenia é como no amor, não há especificidade alguma e nem entidade esquizofrênica. A esquizofrenia é o universo das máquinas desejantes, produtoras e reprodutoras. A universal produção primária, como realidade essencial do homem e da natureza. Então, eles estão aproximando a esquizofrenia e o amor no Lawrence no seguinte sentido: em ambos, não há um fim para o processo e nem uma continuação ao infinito. Tanto o amor quanto a esquizofrenia se dão em variados graus de realização, de efetuação. A palavra que eles usam é efetuação, mas a efetuação vem como uma realização, né? Digamos que o casamento é uma tentativa de dar um fim ao amor, de dar uma finalidade ao amor, né? Digamos que há alguns casamentos que psicotizam o amor, porque eles justamente fazem do amor um fim em si mesmo, um fim que tem regras determinadas em um dado momento que vão valer para todos os momentos, né? E então a gente poderia dizer que o casal, a bolha do casal, a bolha narcísica, é uma espécie de psicotização do amor. É fazer de um processo um fim. Ora, mas o que seria esse processo que não tem fim, mas que se tem variados graus de realização? Ora, nós vivemos relações dessa ordem, só que conscientemente a gente tenta dar fases a ela, tenta dar limites, tenta colocar fins a ela, mas nós vivemos o tempo todo essa relação esquizofrênica com o outro. É uma relação em que ora nos aproximamos, nos sentimos atraídos pelo outro, nos sentimos generosos e tentados a nos entregar ao outro, né? A nos fundir com o outro.
E ora nos sentimos sugados, roubados e repelimos o outro, resistimos, nos isolamos. Digamos que tanto o amor quanto a esquizofrenia balançam, oscilam entre esses dois polos de atração e repulsão pelo outro, pelos objetos de desejo, pelos fluxos, né? Melhor ainda que objetos, aqui é tudo uma questão de fluxo e corte de fluxo. Nós vivemos em estados de fluxo e dentro de nós, cada um de nós, de saída há um fluxo masculino e um fluxo feminino. Deleuze e Guattari diziam que a máquina é binária, que as máquinas desejantes têm um regime binário, masculino e feminino. Esses dois fluxos cortam tanto homens quanto mulheres. Tanto homens quanto mulheres têm fluxos masculinos e fluxos femininos. O Deleuze e o Guattari relativizam isso, dizendo que sobre o corpo sem órgãos, sobre o corpo intenso, na verdade, tudo isso se complexifica e a gente teria N sexos, né, devido às experiências de vida, devido aos acoplamentos das máquinas desejantes, aos objetos fetiche, às cenas da fantasia, mas que há a máquina binária, isso para eles é incontornável. Né, que temos esses dois fluxos nos atravessando é incontornável. E o Lawrence também pensa a partir disso, o masculino e o feminino como dois princípios, como dois fluxos, em combate dentro de cada um de nós e em combate nas nossas relações com os outros. Então esse é o universo primário das máquinas desejantes, que são produtoras e reprodutoras de realidade. Elas produzem realidade e, ao produzir, elas também reproduzem. Né? Aquilo que é produzido tem uma tendência a se repetir, a se reproduzir. É que quando a gente não está mais pensando num plano de transcendência, em que há um Deus, um juízo de Deus que julga o humano, a gente vai começar a pensar um campo de imanência. E esse campo de imanência, em variados... Peraí, gente, eu vou ter que mutar aqui, porque... Nesse campo de imanência, ele é também um campo perspectivista, né? Existem múltiplos pontos de vista, e esses pontos de vista, muitas vezes, para sobreviver, eles precisam destruir outros. No perspectivismo ameríndio, de saída, só há duas categorias relacionais, que é o predador e a presa. O Viveiro de Castro chega a chamar esse campo de imanência da floresta indígena de imanência predatória. Então, de saída, há um campo de combate, né, entre perspectivas. Mas desde que estamos num mundo que vive sobre o juízo de Deus, que vive sobre um regime de transcendência, o combate não é apenas entre as perspectivas. Antes de ser entre as perspectivas, o combate é contra Deus. Porque Deus, nessa perspectiva artodiana, é uma espécie de campo coletivo, de pesadelo coletivo, de subjetividade coletiva produzida a partir desse acontecimento. Cristo, a Igreja Católica. Então, digamos assim, para começarmos a avaliar sobre um campo de imanência, o primeiro combate é contra Deus, é contra o julgamento de Deus, é contra todas essas regras de transcendência, de valores transcendentes. E após o combate contra Deus, ou durante o combate contra Deus, o combate entre essas diversas perspectivas. No combate entre essas diversas perspectivas, elas inclusive encontram armas contra Deus, contra o juízo de Deus. No texto chamado Para Acabar com o Juízo, Deleuze diz o seguinte: em Artaud, o combate é contra Deus, o ladrão, o falsário. Mas a empreitada só é possível porque o combatente trava ao mesmo tempo o combate dos princípios ou potências, que se realiza na pedra, no animal, na mulher, de sorte que, e tornando-se devir pedra, animal, mulher,
que o combatente pode lançar-se contra seu inimigo, com todos esses aliados que lhe proporciona o outro combate. Em Lawrence aparece constantemente um tema semelhante. O homem e a mulher tratam-se com frequência como dois inimigos, mas esse é o aspecto mais medíocre de seu combate, próprio de uma cena conjugal. Mais profundamente, o homem e a mulher são dois fluxos que devem lutar, que podem se apossar um do outro, alternadamente, ou se separar, voltando-se à castidade, que é ela mesma uma força, um fluxo. Lawrence reencontra Nietzsche intensamente. Tudo que é bom provém de um combate, e o mestre comum de ambos é o pensador do combate, Heráclito. Nem Artaud, nem Lawrence, nem Nietzsche suportam o Oriente e seu ideal de não combate. Os lugares mais memoráveis são para eles a Grécia, a Etrúria, o México. Todos os lugares em que as coisas advêm ou devêm no curso do combate, que lhes compõe as forças. Mas sempre que nos querem fazer renunciar ao combate, é um nada de vontade que nos é proposto, uma divinização do sonho, um culto da morte, mesmo sob a sua forma mais suave, a de Buda ou de Cristo, enquanto pessoa, independente do que dele faz São Paulo. Então, o que o Deleuze está dizendo aqui é que no Artaud o combate, antes de tudo, é contra Deus, e que nesse combate contra Deus, ele se liga, ele faz aliança com outras forças, com o mineral, com o animal, com a mulher, com os espíritos. E na relação com essas forças há também combate, avanço, recuo. Um cede, o outro resiste, um se apossa do outro. Nos livros do Lawrence, esse combate é incessante, tanto que dentro de um mesmo parágrafo a gente vê o homem se apossando da mulher e depois a mulher se apossando do homem. A vida é essa própria oscilação das relações, em que ora um certo fluxo toma o poder e se apossa do outro, e ora isso muda, e funciona pela uma via contrária. Para pensar sobre isso, posteriormente, a gente vai usar também a noção do maná, né? Essa força vital. Né? A gente poderia chamar isso de libido, de prana, de manitu, de orenda, de axé. Né? São os variados nomes para essa energia vital que brota, às vezes, do canto, da voz, do olhar, da postura, de alguma parte do corpo de alguém. Né? O próprio objeto fetiche é uma emissão de maná. Né? Esse objeto de desejo que captura alguém, que fascina alguém. Então vai ser um pouco o caminho que a gente vai pensar essas relações perspectivas, essas relações de combate. Né? O que está em jogo é o maná. O que está em jogo é a força vital. Está o tempo todo passando entre essas perspectivas, circulando, sendo doada, sendo roubada. Antes de começar a falar sobre o livro do Lawrence, Apenas uma Mulher, eu vou fazer duas citações, uma é do Deleuze e uma é do Jack London. Deleuze diz o seguinte: amar os que são assim, quando entram em um lugar, não são pessoas, caracteres ou sujeitos. É uma variação atmosférica, uma mudança de cor, uma molécula imperceptível, uma população discreta, uma bruma ou uma névoa. Tudo mudou, na verdade. Então, o Deleuze, talvez muito baseado no Lawrence, ou com uma percepção que ele chegou por si mesmo, mas os livros do Lawrence são essas relações que existem nos livros do Lawrence, essas relações impessoais. As pessoas não se veem como pessoas. Elas não se tratam como pessoas bem definidas, com uma individualidade terminada. São fluxos impessoais. São forças misteriosas que estão o tempo todo desencaminhando umas às outras, abalando as certezas umas das outras.
Isso aparece no modo como Lawrence descreve esses personagens, né? Os personagens do Lawrence são envolvidos por auras, por auréolas. Os personagens do Lawrence são comparados a ondas de rádio, né? E o Deleuze, ou por si mesmo, ou lendo o Lawrence, tem também essa percepção do outro, né? Tem um momento que ele chega a falar sobre o Foucault. Quando o Foucault entrava num lugar, era como uma bruma entrando, e as pessoas ficavam como que sideradas, né? Por aquela presença. E me parece assim que no amor é algo dessa ordem, né? As pessoas não são bem pessoas, elas são singularidades pré-individuais, elas são exeidades, elas são como um vento, ou como um temporal, ou como uma hora do dia, ou como uma cor, né? Elas nos fazem sair de nós mesmos, nos fazem perder as nossas certezas, perder aquilo que nós achávamos que éramos antes. É um abalo do sujeito, né? É uma destituição subjetiva que se passa no amor. É uma dessubjetivação que, como eu venho trazendo, pode culminar, pode se radicalizar num roubo de alma, numa possessão, em você perder tudo que se tem. Além das certezas, digamos, as suas potências, os seus bens, né, a sua força. João, só um adendo, João. Se falando do amor, dessa forma, eu estava ouvindo você falar da vida. Né? Que essas colocações que você faz do amor, né? Tudo isso que você está falando, parece que cai muito bem para a vida. Da mesma forma, não? Como o Deleuze e o Guattari falam sobre a esquizofrenia, essa universal produção primária, né, essa circulação de fluxos. A vida é isso, é esse amor subterrâneo, né? Mas eu tento usar o amor aqui como esses momentos mais intensos dessa troca, mais perigosos, que mais se aproximam da morte, que mais se aproximam do esgotamento total. Porque é isso, digamos que a gente vai vivendo uma vida mais ou menos ordinária, com projetos. O dia é o plano do projeto. E aí vem uma paixão violenta. E aí isso que era da ordem do projeto, da previsibilidade, do controle, tudo isso é destruído. Né? É como se a gente fosse tomado mesmo num vento, num devir. Porque depois desse apaixonamento, nada mais é como era antes. Os antigos problemas perdem o sentido. Então, me parece que no amor é como se essa realização da circulação de intensidade fosse mais violenta, né? E daí que a gente experimenta a vida como a flor da pele nesses momentos, né? Mas, de fato, essa produção primária é a vida, né? A realidade da vida anterior à subjetividade, à significação, né? Mas é isso. Se em alguma medida nós somos, a nível dos corpos, dos encontros de corpos, somos seres isolados, que são causas uns para os outros, esses corpos são causas uns para os outros, há algo que se intromete na fenda entre os seres, entre esses corpos, esses encontros de corpos. Se os corpos são causas uns para os outros, segundo a filosofia estoica, eles são causas de efeitos que não são corpos. Esses efeitos são chamados de acontecimentos. Esses acontecimentos são fluxos incorporais que atravessam entre esses corpos, entre esses encontros de corpos, e transformam esses corpos. Digamos que a filosofia estoica passa da moral, que tem relação com ou melhor, a filosofia estoica passa da física, que tem relação com os encontros de corpos, a moral ou a ética, quando ela passa a tratar de assuntos relacionados, por exemplo, ao ferimento, né? A ferida. Isso que faz com que não nos percebamos mais enquanto isolados, enquanto invulneráveis.
O amor é uma espécie de brecha, é uma espécie de ferimento. É o momento em que deixamos de ser seres isolados e sermos seres sujeitos à possessão, sujeitos a sermos sugados por essa fenda, né? Ou sugarmos o outro para nossa fenda. Então é abertura, né? O amor, como outros afetos, ele tem uma tendência aí a abrir a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de sentir. Mas abrir a nossa capacidade de sentir, na medida em que não é acompanhada também por um exercício, uma avaliação que implica uma capacidade de agir, olha, é um padecimento enorme também, né? O sentir também nos põe paralisados, apáticos, em relações fusionais, né? Até um ponto em que uma compaixão extrema pode nos levar à nossa desintegração, né? Estive trabalhando no ano passado o tema da hospitalidade absoluta no Jacques Derrida, relacionando como que a hospitalidade absoluta como uma perversão da hospitalidade condicional, né, que implica condições para as trocas, como que essa hospitalidade absoluta nos deixa sujeito aos vampiros e os parasitas, né? Como que numa condição de abertura absoluta ao outro, ficamos sujeitos a ter a nossa alma roubada, ou a nossa vontade escravizada por um outro. Porque a hospitalidade absoluta não é, como a gente poderia pintar ingenuamente, uma fusão, uma dissolução numa espécie de sopa batida, de homogêneo. Essa produção primária, esse campo de imanência, gente, não é uma sopa batida, não é um homogêneo, não é uma indistinção, não é um inanimado. É a selva dos espíritos. É o plano das singularidades pré-individuais, das perspectivas que estão em conflito umas com as outras, de modo impessoal, não ainda como sujeitos, não ainda como indivíduos, individualidades, identidades. Então, se saímos do plano do sujeito, digamos que não acabou o esforço, não. A gente não vai aproveitar um êxtase de fusão com Deus, né? É aí que começa o combate. Ou melhor, que começa a percepção consciente de que a gente vive num campo de combate. Então, passar pela morte de Deus, pela morte do juízo de Deus, implica desembocarmos no deserto. Deserto da imanência, campo de combate. Alguma questão, gente, antes da gente ir para o Lawrence? Tem uma citação do escritor chamado Jack London, que está no livro O Lobo do Mar. Ele diz assim: sempre tinha visto o amor como algo relacionado ao espírito, um laço espiritual que conectava e atraía as almas para perto uma da outra. Então, ele está falando aqui desse laço espiritual que vai para além do corpo e conecta as pessoas, às vezes, por causalidades não lineares. A distância. Talvez essa questão do amor se passe num tempo e num espaço, como diriam o Deleuze e Guattari, estratigráfico, que não implica um tempo linear e um espaço de proximidade, de vizinhança, com pouca extensão. São intensidades que atravessam o tempo e o espaço e conectam os pontos de vista, que hipnotizam os pontos de vista, que produzem esses encontros sobre os quais a gente em algum momento diz: foi o destino. Né? Mas o destino tem a ver com, digamos assim, não apenas causalidades não lineares, causalidades laterais, mas também vontades que se atraem. Decisões que se cumprem em variadas alturas da nossa potência. Decisões que nós sustentamos ou não, né?
É aquilo que o Lawrence coloca no plano da efetuação ou da realização, né? Estamos abertos a esse amor cósmico, digamos assim, mas ele vai ser experimentado em variados graus de efetuação, em variadas estações atmosféricas. Não pensem que vão viver uma estação de amor perfeito e que não vai haver temporais. Porque se o amor não é um fim, uma finalidade em si mesmo, ele é uma variação contínua, um desequilíbrio perpétuo. Às vezes, quando avançamos no amor, o outro recua, se retrai. E, por sua vez, quando o outro avança, somos nós que nos isolamos e nos protegemos, né? É esses fluxos que se apoderam uns dos outros, que se protegem, que se isolam. Porque, digamos que o experimentar o amor, né, nas palavras do Blake, o deleite é energia eterna, né? Esse deleite é essa troca de energias. E, ao mesmo tempo, nessa troca de energias, é como se fôssemos perdendo qualquer resquício de individualidade e nos encaminhando ali, digamos assim, para um poço escuro e sem fundo, em que o eu, não só o eu, mas uma vida pode se desintegrar. Na literatura há alguns desses amores trágicos, né? Como no Morro dos Ventos Uivantes, onde o amor é tão violento que o amor de um homem acaba destruindo, né, a mulher amada. Alguém deu o exemplo aí da Ana Karenina também, em que também um amor imoral, né, devido a para uma dada sociedade, uma relação aí entre amantes culmina no suicídio dela, né? Que, não podendo viver a relação com o cônjuge, prefere a não tê-lo suicidar-se, né? A não poder viver aquela vida para ele, a isso ela prefere suicidar-se. E entra também aí toda a moral, todos os ideais burgueses, né, que também a repelem da vida, que a tornam imunda, né, para uma dada sociedade. Imunda, fora do mundo, expulsa do mundo. Então, aqui no Lawrence a gente vai ver um pouco isso, né, nesses trechos que eu vou ler. Primeiro, que o amor aqui vai ser comparado a uma batalha, uma caça. Segundo, que as pessoas não se conhecem muito bem, elas não sabem muito bem sobre a vida umas das outras, sobre a história, porque para o Lawrence, por baixo de uma consciência cerebral, é as nossas memórias, é aquilo que a gente sabe sobre o outro, são as nossas crenças. O que comanda as relações é a consciência sanguínea. É o que a gente chama de pulsão na psicanálise, uma espécie de instinto animal, né? De relação que se dá na base de uma impessoalidade. Nos atraímos pelo outro, não sabemos bem o porquê. Os personagens do Lawrence sempre têm uma cara de animal. Seja um focinho de raposa, uma cara de rato, uma cara de falcão. Sempre desponta uma singularidade extrapessoal do rosto dos personagens, da mão dos personagens, dessa aura que envolve o corpo dos personagens. Mas é isso que fascina o outro, que captura o outro, que cativa o outro, né? Essa palavra super ambígua que a gente costuma usar, o cativar alguém. Cativar alguém é tornar alguém cativo do seu encanto, né? Então, o cativar é, ao mesmo tempo, encantar, apaixonar, né? Nesse sentido, agitar e potencializar alguém, mas também torná-lo cativo, torná-lo presa do seu encanto. Então, aqui, gente, não tem nenhum ideal, seja moral, burguês, seja de esquerda, não tem nada disso aqui, né? Nesse plano do amor. Aqui são fluxos em combate.
em atração e repulsão, em aliança ou antagonismo, avançando ou recuando, cedendo ou se retirando. Mas Às vezes, sempre como? se transformando, né, João? Sempre Sempre variando. variando, né? Digamos que de um ponto de vista moral, nos sentimos mal, por exemplo, se a gente sente raiva dos nossos pais. Só que do ponto de vista pulsional, desse ponto de vista desse campo de combate, essas relações estão variando o tempo todo e se implicam aí em microatos, né? Microacontecimentos. São pequenas coisas que vão sendo feitas que a nossa disposição vai mudando para com o outro. E tudo se complexifica muito quando entra um terceiro numa relação. A gente está falando ainda de dois, né? Quando entra mais uma pessoa ou mais pessoas, isso se complexifica a tal ponto que eu só vou insinuar uma certa dinâmica, né? Digamos que há um casal e surge uma terceira pessoa entre esse casal. Na medida em que uma pessoa é atraída, uma pessoa do casal é atraída para o terceiro, ela é repelida do seu par. Na medida em que ela é repelida do terceiro, ela é de novo atraída ao par. Quando uma pessoa repele o seu par vai ser, por sua vez, atraído para ela, porque ela se recolhe, ela se torna mais valiosa quando se recolhe. E quando ela avança, ela perde o seu valor. E, por sua vez, o par dela se recolhe, né? Então, são essas variações que a gente pode, de um modo muito superficial, chamar de jogo, mas se é um jogo mais profundo, é um jogo de fluxos. Né? O Deleuze chega a ironizar ali as relações conjugais, a guerra dos sexos, do Strindberg, né? Porque não se trata bem dessa relação conjugal. É algo muito mais profundo, como não se trata de Édipo. O Lawrence fala sobre relações entre o pai e a filha, por exemplo, também. E por um momento, de modo meio ingênuo, a gente poderia levar para Édipo. Ah, é a relação entre o pai e a filha, esse desejo incestuoso. Mas é outra coisa. É a realidade da produção primária, é a realidade de todas as relações, entre todos os pontos de vista. Só que essas relações são catalisadas, especialmente na relação entre pais e filhos e na relação de casal, porque são relações em que a gente se abre, se dá, investe muito mais. Então aí aparece essa proximidade do amor e da morte, né? Da abertura e da dissolução, da doação e da perda total. Na medida em que o pai se aproxima da filha, ele desperta ciúmes na esposa, que por sua vez se afasta dele e desenvolve outra relação com outros fluxos. Então é essa complexidade, né? O casal tem muita dificuldade em lidar não só com a relação entre eles, mas na relação com outros fluxos que atravessam a relação deles. Tudo se torna motivo de ciúme, tudo se torna motivo de uma tentativa de monopolização do fluxo do outro. E o recuo é também uma defesa, quando a gente se dá demais, quando a gente se entrega e percebe que o outro faz fluxo, corta outros fluxos, se envolve com outros pontos de vista. Essas microvariações no Lawrence, gente, são trabalhadas assim de uma maneira esplêndida, porque num mesmo dia o casal se aproxima, se afasta, se ama, se odeia. Em algum momento eu vou tentar trabalhar um capítulo do livro do Lawrence chamado O Arco-Íris, em que em um capítulo sobre um casal aparece uma vida inteira. Há uma aula sobre o amor, né? Porque uma hora o fluxo do homem se apodera do fluxo da mulher, e ela o valoriza, e ela vai até ele, ela precisa seduzi-lo, e ele se mostra ausente, e ele se retira, e ele se interessa por outras coisas. Ora, por sua vez, ela, percebendo que ele se retira,
por ela ter desvalorizado a ele, começa a senti-lo como um estranho, começa a senti-lo como uma força misteriosa que se conecta a outras forças do universo. E ela, por sua vez, sentindo como um estranho, usa o ciúme como uma espécie de mola para avançar sobre ele. Né? No Proust, o ciúme também aparece nesse lugar, gente. O ciúme, na relação com o ser amoroso, diz de todos os devires outro que esse ser amado possui em potência. O ciúme é uma força mobilizada pela estranheza do outro. Né? O ciúme, por um lado, tem relação com essa interdição da relação monogâmica, e, por outro lado, o ciúme é uma espécie de mola para o erotismo. Porque o ciúme nos desperta para tudo aquilo que há no outro e não nos pertence. E não conseguimos controlar. Né? Então, a personagem do Proust, a Albertine, digamos assim, que toda a mola do tempo perdido, a mola do retorno do Proust à infância, ao passado, começa a partir do ciúme dele que ele tem para com a mulher amada. É o ciúme que faz pensar no Proust. É o ciúme que nos faz voltar a tudo aquilo que foi, mas também tudo aquilo que poderia ser. Tudo aquilo que ela era, longe dos olhares dele. Né? Então, a mola para o desconhecido no Proust é o ciúme. É incrível, assim, como isso faz pensar. Né? Como essa potência se desprende da mulher a partir desse buraco negro, disso que é nela incapturável. Né? Outros autores retomam essa questão do ciúme, como Georges Bataille e o Pierre Klossowski, né? Pensando essa impessoalidade, esse buraco sem fundo que jaz por trás da imagem que fazemos do outro e que é liberado pelo ciúme. Né? O outro ganha potência quando ele se mostra conflagrando com outras forças, com devires demoníacos, com devires outros. Quando o outro revela para nós que não nos pertence, é aí que ele ganha o seu máximo valor. O valor daquilo que ele é, de fato, um incapturável. Esse incapturável vai a tal ponto, e o nosso anseio por ele passa por regiões tão sombrias que, em manifestações sádicas da sexualidade, da relação, às vezes se chega ao ponto da necessidade de matar o outro, de roubar a vida do outro, na tentativa de tê-lo por completo. Né? O Lawrence fala um pouco a respeito disso, citando os personagens masculinos do Edgar Allan Poe, né? Que anseiam tanto por aquele outro, por aquela alma feminina, que na impossibilidade de tê-los por completo, ele precisa eliminar, ele precisa destruir esse outro. E como a gente vê nos casos da psicopatia, né, do serial killer, às vezes guarda-se desse outro um objeto, né? Como se fosse o resto desse outro, a prova de que se possuiu por inteiro tudo aquilo que esse outro foi. Né? Os objetos antigos que se guarda do ser amado e que se ama com a mesma intensidade com que se odeia, né? Na mesma medida em que aquilo desperta ainda uma nostalgia, na mesma medida queremos destruir, queremos esconder, queremos não ver mais esses objetos. Porque é o maná que ficou condensado, né? Imantado naquele objeto. É como se os lugares, os objetos, as paisagens ficassem imantados com as intenções, com as atmosferas, com os acontecimentos que ali se deram.
A gente não está muito longe da maldição, né? E do objeto amaldiçoado, da casa amaldiçoada. Bom, mas vamos ao Lawrence agora. Bom, é o livro Apenas uma Mulher, né? Eu acho que alguns de vocês devem ter lido. A gente enviou no grupo o PDF. Ele também é bem barato aí na estante virtual, quem quiser comprar o livro usado. É um livro muito bom para se introduzir no Lawrence, porque é uma novela curta. E aqui o tema do roubo de alma, que é determinante para o Lawrence, é trabalhado com a máxima contundência. Do roubo de alma, do campo de combate entre o masculino e o feminino. Então, por isso que eu resolvi trazê-lo, né? Além de ser menor e ser mais acessível. Bom, o livro começa da seguinte maneira: duas mulheres de meia idade vão morar juntas numa granja. E é tudo muito estranho, porque naquela época, na Inglaterra, isso era meio que um escândalo, né? Duas mulheres de meia idade morando juntas numa granja, mas elas não se importam muito com a opinião pública. Em geral, os personagens do Lawrence, eles ignoram a opinião pública, eles ignoram a moral. Eles vivem numa espécie de atmosfera de mistério e de atração que passa por outros lugares, que não o ideal social, o ideal moral, né? Então, essas mulheres, por algum motivo, estão morando juntas numa granja, e uma delas, a Marsh, é mais alta, mais forte, menos sensível, mais do campo da ação. E a outra, que chama Bamford, é mais delicada, é mais feminina. A Bamford, ao modo de uma espécie de dote, ela contribui com o dinheiro. É o pai dela que paga o aluguel da granja. Enquanto a Marsh, que é a mais forte, que é mais masculina, ela é a que mais trabalha. Ela cuida da Bamford. Então a gente vê de saída que existem fluxos masculinos e femininos em ambas, mas que na Marsh o fluxo masculino é mais forte e na Bamford o fluxo feminino é mais forte. Digamos que se a gente fosse pensar nas duas como uma relação amorosa, a Marsh é o homem e a Bamford é a mulher, porque em cada uma delas sobressai um desses fluxos. Em algum momento, essas mulheres que criam galinhas na granja começam a ser prejudicadas porque uma raposa começa a roubar galinhas no galinheiro. E a Marsh, que é o homem da relação, na qual predomina o fluxo masculino, ela decide que vai matar essa raposa. Ela decide que vai matar essa raposa porque a raposa se intromete na relação delas enquanto um fluxo masculino que se apodera dos recursos delas, se apodera das galinhas e dos ovos delas. Gente, no Lawrence tudo é símbolo, tá? Aqui a raposa exerce a função de uma força masculina que está roubando os recursos delas, que está se apoderando do feminino delas. Então, é como se o masculino na marcha se colocasse contra essa força masculina da raposa, que vem para roubar o casal. Uma tarde, Marcia estava de costas para o sol poente, a espingarda debaixo do braço, o cabelo metido dentro do boné. Ela estava meio vigiando, meio cismada, que era o seu estado quase permanente. Os olhos estavam atentos, mas o espírito mesmo não tomava conhecimento do que ela via.
Ela sempre se distraía e entrava nesse estado de enlevo, os cantos da boca apertados. Estaria ela ali conscientemente presente? As árvores da orla da mata eram de um verde escuro, pardacento à luz do sol, pois era no fim de agosto. Mais além, os troncos esguios dos pinheiros, com seus galhos, brilhavam no ar. Mais aquém, o capim áspero, com seus longos talos pardacentos, era uma festa de luz. As galinhas ciscavam em volta, e os patos ainda nadavam no tanque debaixo dos pinheiros. Marcia olhava tudo isso, via tudo isso, mas na verdade não via. Ela ouviu Bamford conversar com as galinhas lá longe, mas na verdade não ouviu. O que estaria ela pensando? Ninguém sabe. Consciente de Marcia estava, por assim dizer, em suspenso. Ela baixou os olhos e de repente viu a raposa. A raposa a olhava. O focinho da raposa estava abaixado, mas os olhos estavam erguidos. Os olhos da raposa e os da moça se encontraram. A raposa a reconheceu. Marcia ficou siderada. Ela percebeu que a raposa a reconhecera. A raposa olhou Marcia nos olhos e Marcia sentiu que a alma lhe fugia. A raposa a conhecia e não estava intimidada. Marcia lutou consigo mesma e acordou confusa, e viu a raposa se afastando a pulos lentos sobre uns galhos caídos. Pulos lentos e atrevidos. Lá adiante ela olhou para trás, depois retomou a marcha, sem pressa. Marcia viu o penacho da cauda, tremular como pena. Viu o traseiro branco brilhar, e num instante a raposa desaparecer, macia como o vento. A moça pôs a espingarda no ombro e apertou os lábios, sabendo que seria tolice fingir que atirava, e saiu andando lentamente atrás da raposa, no rumo que ela tinha seguido. Lentamente, teimosamente. Ela esperava encontrar o bicho. No íntimo estava disposta a encontrá-lo. O que faria quando o visse de novo, ela não sabia, mas estava disposta a encontrar a raposa. Por isso foi andando distraidamente pela orla da mata, os olhos escuros bem abertos e um leve rubor no rosto. Ela não pensava. Em estranho alheamento, ela caminhava de um lado a outro. Marcia Ela pegou novamente a espingarda e saiu à procura da raposa. A raposa tinha erguido os olhos para ela e seu olhar sabedor parecia ter penetrado o cérebro de Marcia. Marcia não pensava na raposa. Era mais como se estivesse possuída por ela. Ela via o olhar escuro, agudo e impenitente do animal atravessando-a e reconhecendo-a. Ela sentiu que o animal a dominava. Ela viu o focinho abaixado, os olhos erguidos, o pelo pardacento com laivos cinzas claros. Ela viu o animal olhando para trás, um olhar de convite, de provocação e de malícia. Marcia continuou andando, os olhos enormes, olhos arredondados, brilhando, a espingarda debaixo do braço. Enquanto isso, a noite caiu e uma lua enorme se ergueu por cima dos pinheiros. Bamford chamou de novo. Bom, então esse é um relato do momento em que ela vai caçar a raposa. Então esse é o momento em que ela vai caçar a raposa, né? E a raposa, de certa forma, a hipnotiza, né? A possui. E mesmo ela sabendo que aquilo era o certo, era o útil a se fazer, ela é incapaz de matar a raposa. Aqui o que está se passando aqui, gente, profundamente, é que a raposa, porque na verdade é um raposo do sexo masculino, está começando a dominá-la. Um fluxo masculino está começando a dominá-la. Ela que dominava a Bamford, enquanto um fluxo masculino sobre a Bamford está começando a ter desperto o seu fluxo feminino por um fluxo masculino que se impõe a ela, que a hipnotiza, que a seduz, que a rouba. Lawrence diz também, a raposa se apossava dela numa espécie de encantamento.
Depois de uns dias, um rapaz chega na granja, falando que naquela granja moravam ali os seus antigos familiares e que ele queria ficar por ali. E aos poucos as duas mulheres vão aceitando esse homem. E a Marte, numa espécie de encantamento, numa espécie de alinhamento da realidade, começa a identificar esse rapaz, a raposa. Né? Como eu disse, o que está em jogo aqui é o símbolo, tá, gente? O símbolo da raposa, ele diz desse fluxo masculino em rotação acelerada, que em cada momento se atualiza num corpo, seja na própria Marte, seja no rapaz, seja na própria raposa. Né? O devir raposa aqui diz da efetuação do combate de fluxos em variados níveis, em variadas relações. Né? O raposo aqui é esse fluxo masculino que se apossa, que rouba o outro, que rouba o amor da mulher, que seduz a mulher. As galinhas aqui são um símbolo desse amor, desses recursos femininos que são roubados pela raposa. Então o rapaz chega e ela começa num estranho encantamento a identificar esse rapaz, a raposa. Fosse por uma expressão do rosto dele, fosse pelos tons aloirados do cabelo dele que ela associava ao rabo da raposa, o fato é que atravessa um devir raposa, né? Aí, nessas relações. A raposa é, ao mesmo tempo, a própria raposa que captura e hipnotiza a Marte. A raposa é esse homem que passa a estranhamente exercer um fascínio sobre ela e se impor cada vez mais na vida, na granja. E a raposa é cada vez menos a própria Marsh, que havia roubado o amor da Bamford, os recursos do pai da Bamford, enquanto fluxo masculino, e que passa a perder cada vez mais a força desse fluxo masculino, na medida em que o fluxo feminino dela vem à tona, seduzida pelo raposo. Vejam como tudo isso está se processando no inconsciente da Marsh quando ela tem um sonho. Está na página 27 aqui do livro que eu estou. Aquela noite, Marsh teve um sonho nítido. O contexto aqui do sonho dela é que o homem, o Henry está se aproximando dela e está rodeando-a. Eu não sei se nesse momento ele já a pediu em casamento, mas a questão é que ele está se aproximando da Marsh, querendo roubar a Marsh da Bamford, querendo desfazer aquele arranjo da granja. Né? Aquela noite, Marsh teve um sonho nítido. Sonhou que ouvia alguém cantando lá fora, uma música que ela não entendia. Música que envolvia a casa e se espalhava pelos campos e pela noite escura. A música era tão comovente que ela teve vontade de chorar. Quando saiu, ela percebeu que era a raposa cantando. Era uma raposa amarela, como trigo, e lustrosa. Ela se aproximou. A raposa correu e parou de cantar. Novamente a raposa estava perto, e Marsh quis tocá-la. Esticou o braço e a raposa a mordeu no pulso. E ao mesmo tempo em que ela recuava, a raposa virava-se. E ao dar o salto para fugir, roçou o rabo no rosto de Marsh. E foi um roçar de fogo que a queimou na boca. Marsh acordou com a dor e ficou tremendo, como se estivesse realmente se queimando. Aqui, o roçar do rabo da raposa no rosto da Marsh é o equivalente do beijo que ela ganhou do Henry e que a queimou como uma espécie de mordida. Porque é uma dor, esse dilaceramento do amor, esse dilaceramento do ser seduzida. Ela vai ser aliada, ela vai ser isolada de toda aquela vida que ela vivia antes. É uma violência para a identidade dela, aquilo que a raposa faz a ela, aquela sedução.
Agora ele está pensando em pedi-la em casamento. O Henri está pensando em pedir a Marcia em casamento. E vejam que o raciocínio dele, o pensamento dele funciona ao modo de um caçador. Era preciso ver que rumo as coisas iam tomar. Isso. Era preciso ver que rumo as coisas iam tomar. Se ele não tivesse cuidado, ela poderia até zombar da ideia. Matreiro e sutil como era, ele sabia que se chegasse e dissesse francamente: March, gosto de você e quero que se case comigo. A resposta seria na certa: deu fora, não quero saber dessas bobagens. Essa era a atitude dela com os homens e suas bobagens. Se ela não tivesse cuidado, se ele não tivesse cuidado, ela lançaria contra ele a sua zombaria selvagem, o expulsaria da granja e da mente dela para sempre. Era preciso ir devagar, era preciso apanhá-lo como se apanha um veado ou uma galinhola no mato. Ninguém entra no mato e diz ao veado: tenha bondade de cair com o meu tiro. Não, é uma batalha lenta e sutil. Quando se quer mesmo derrubar um veado, reúne-se as forças, encolhe-se por dentro e avança-se secretamente para a montanha, antes do amanhecer. O que importa não é tanto o que se faz na caçada, mas como a pessoa se sente. É preciso ser sutil e esperto, e estar fatalmente pronto. No fim, fica sendo como um destino. O destino do caçador supera e determina o destino da caça. Há uma estranha batalha, um hipnotismo. A alma do caçador foi colar-se à alma da caça, mesmo antes de ser a caça avistada. E a alma da caça esforça-se por escapar. Mesmo antes que a caça pressinta o cheiro do caçador, essa batalha se trava. É uma batalha sutil e profunda entre vontades, travada no invisível. E essa batalha só termina quando a bala parte, quando o caçador já está pronto e a caça entra no campo de visão. O caçador não aponta e dispara como faz quando está atirando em uma garrafa. É a vontade do caçador que leva a bala ao coração da caça. O caminho da bala é mera projeção do destino do caçador no destino da caça. Isso acontece como um desejo supremo, um ato supremo de volição. Não é um golpe de esperteza. Ele era um caçador no íntimo, não era um lavrador, nem um soldado inscrito em um regimento. E era como jovem caçador que ele queria derrubar Marcia, como uma caça, fazer dela sua esposa. Por isso, reuniu sutilmente suas forças, aparentemente se retirando para uma espécie de invisibilidade. Ele não sabia bem como agir, e Marcia era desconfiada como uma lebre. Por isso ele continuou no papel aparente de um jovem desconhecido e simpático, que ia passar só 2 semanas na granja e ir embora. E aí ele vai tentando se aproximar dela e o Lawrence vai descrevendo, com uma vibração sonora na voz. Mais adiante, pareceu a ela que faíscas pequeninas saíam dele. Depois ele falou pondo toda a estranha maciez na voz, como se estivesse imperceptivelmente acariciando a moça. E a voz dele tinha um curioso poder sobre ela, que a fazia sentir-se descontraída e à vontade. Por um momento ela sentiu-se perdida, perdida, perdida. A palavra parecia oscilar nela como se estivesse morrendo. Ela parecia estar sob a influência dele. E com terrível maciez ele inclinou-se para a frente e apenas roçou a boca e o queixo pelo pescoço dela. São estratégias de caça, são estratégias de batalha, né? É um fluxo tentando se apoderar do outro. E o outro sendo seduzido, né? Sendo hipnotizado. Com isso, a Bamford, que vivia com a Marcia numa espécie de relação de casal, começa a se sentir enciumada. Se trava uma batalha, não só entre o Henry e a Bamford, pois eles estão em disputa pela Marcia, mas entre o Henry e a Marcia, a qual ele quer seduzir, enquanto ela quer resistir à sedução.
Em algum momento, diz o Lawrence, de repente uma sombra resvalando na porteira. Ele, o Henry, apertou os olhos, concentrou o olhar e viu o vulto da raposa. A raposa rastejando pelo vão da porteira, rastejando sobre o ventre como cobra. O rapaz sorriu intimamente e levou a arma à cara. Sabia muito bem o que ia acontecer. Sabia que a raposa ia parar para a porta fechada do galinheiro e ficaria lá farejando. Sabia que ela ficaria lá por 1 minuto, farejando as galinhas lá dentro. Depois passaria a rodear o velho galpão, procurando um jeito de entrar. A porta do galinheiro ficava no alto de uma rampa suave. Suave como uma sombra, a raposa subiu a rampa e colocou o focinho às tábuas. No mesmo instante, ouviu-se o estrondo horrendo de uma arma ecoando entre as construções da granja, como se a noite se partisse em cacos. O rapaz olhava atento e chegou a ver o ventre branco da raposa quando ela esperneava em agonia. Então, ao contrário da Marsh, o Henry não hesita diante da raposa. A Marsh hesitava diante da raposa porque a raposa detinha um fluxo masculino mais forte que o fluxo masculino dela e cativava, então, o fluxo feminino dela. Mas o Henry, para se afirmar na granja e ganhar, conquistar, se apoderar do fluxo feminino da Marsh, ele precisa destruir os outros fluxos que estão em conflito, em combate, em disputa com ele. E um desses é a própria raposa. Ou o raposo, como a gente vai ver, se trata de um macho, um raposo macho. No momento em que ele mata o raposo, ele se apropria, ele se apodera dos últimos fluxos masculinos, ou alguns dos últimos fluxos masculinos que ainda iam contra ele, que ainda roubavam os fluxos femininos, os recursos femininos da granja. E agora ele só precisa vencer mais um fluxo masculino. É o fluxo masculino da própria Marsh, que é o homem da casa. Ele precisa vencer o fluxo masculino da Marsh para seduzir a parte feminina dela. Pode falar. Oi, desculpa interromper. Eu estou estudando gênero faz anos, e aí tem umas coisas que eu dissolvi, assim. Então, para mim é confuso entender o que ele diz de masculino e feminino. Que características são essas? Assim, para mim fica até meio incômodo, porque eu não sei, parece que mulher é ser frágil, e mulher não pode ser ativa, e homem não pode ser frágil. Eu não entendo muito, assim, essas limitações, né? Tipo, que características são essas, no fim das contas? O Deleuze e Guattari, eles pensam a sexualidade a partir de duas coordenadas. Primeiro, as máquinas desejantes. As máquinas desejantes têm a ver com o nosso corpo, né? Tem a ver com os canais erógenos. E eles dizem que as máquinas desejantes são binárias. Elas têm um regime binário, elas têm um regime masculino e feminino, ativo e passivo, né? Então, uma coisa que eu acho que a gente não pode negar é que nós temos órgãos, né, masculinos e órgãos femininos, que temos certas características femininas mais acentuadas nas mulheres e certas características femininas que também aparecem nos homens, e vice-versa, né? O Deleuze e Guattari, segundo outras coordenadas, pensam que a sexualidade se complexifica sobre o que eles chamam de corpo sem órgãos. Corpo sem órgãos tem a ver com um corpo intenso que só recebe fluxos incorporais, que não tem mais apenas a ver com um corpo, com um órgão masculino ou feminino, mas com todo tipo de encontros, com todo tipo de fantasias, com todo tipo de objetos fetiche. Então, sobre o corpo sem órgãos, para ele existe N sexos. Mas que existam N sexos não implica que não haja, sobre as máquinas desejantes, um regime binário. Esse regime binário vai se complexificar sobre um campo de experiência, de acontecimentos. Nós temos N sexos porque as circunstâncias em que experimentamos uma corrente masculina ou feminina foi em circunstâncias muito específicas.
que vão criando cenas, que vai criando fantasias, fetiches, que é o que a gente busca para satisfazer o desejo, né? E então esses fluxos masculinos e femininos aqui no Lawrence, eles são ao mesmo tempo biológicos e culturais. São características biológicas e culturais que foram sendo atribuídos e foram sendo sedimentados em homens e mulheres ao longo de milhares de anos. Mas eu repito, que esses fluxos existam, que exista um órgão biológico masculino e feminino, que existe um papel atribuído à mulher na cultura, um papel à mulher e ao homem na cultura, não implica que não haja coisas além disso, que isso não se confunda, não se complexifique sobre o corpo sem órgãos. Mas, para o Deleuze-Guattari, há esse combate de princípios, que também está no Artaud e também está no Lawrence, né? O fato da mulher ser atribuído à mulher a parte passiva, a parte da sensibilidade, a parte da receptividade, isso de maneira alguma que é uma questão negativa. Implica que há afetos próprios desse fluxo, né? Que também aparecem nos homens, às vezes sobressaem mais, predominam mais em um homem, predominam mais até do que a parte masculina nele. E que a atividade seja ligada ao homem não quer dizer algo positivo, porque há, por exemplo, essa atividade que funciona sobre o plano do trabalho, do projeto, que, pelo contrário, é profundamente adoecedora, né? É um não sentir nada. É você estar tanto num plano da ação que a ação vira um automatismo, né? Da mesma maneira, uma mulher que, estando muito no fluxo feminino, no fluxo da sensibilidade, pode se, digamos assim, desinvestir uma vida do plano da ação, uma vida do plano do trabalho, uma vida do plano da moral social, né? Então é um pouco sobre esses termos assim que eu estou tentando trazer, né? Há esses fluxos, mas há muitas outras coisas além disso, né? Os acontecimentos misturam e trazem algo da ordem do animal, do molecular, né? Do imperceptível para essa conta também. Mas, assim, eu entendo que talvez o incômodo seja também porque nesse livro é como se a parte masculina estivesse sobressaindo no combate. Em outros livros do Lawrence aparece muito mais a oscilação, como que em muitos momentos é a mulher que domina a relação. É a mulher que se apropria das forças do outro, né? É o homem que se encontra de joelhos, que se encontra dominado. Então, para o Lawrence, não tem isso, o masculino não sobressai, é uma oscilação incessante, é um desequilíbrio perpétuo. Nesse livro, especificamente, o Henry é um caçador, né? Então, essa alma dele, o espírito dele se projeta sobre o outro, digamos assim, quase como um destino buscando vencer o outro, né? Mas, digamos assim, ele está apaixonado, né? Ele quer encontrar modos de seduzir e roubar a mulher amada para si, sendo que ela pertence a outra pessoa no momento. Aqui a gente está totalmente fora da moral, como eu disse, burguesa ou da esquerda ou de qualquer outra, né? É um apaixonamento, são essas paixões violentas que atravessam e levam as pessoas a fazer de tudo para obter aquilo que elas desejam. Em algum momento, o Lawrence traz aqui um momento de conflito entre o Henry e a Bamford, pela Marsh, né?
E é um momento em que a Marsh como que se decide pelo Henry, deixar a mulher com que ela vivia e ficar com o homem. Que tal dormir? Disse Marsh finalmente. Quando você quiser, disse Bamford. Você vai subir? Daqui a pouco, disse ela, mas o tempo passava e ela continuava sentada, olhando, sentada sob o lampião. Henry, cujos olhos brilhavam como os de um gato, enquanto ele observava tudo disfarçadamente, cujo rosto parecia mais largo ainda, mais redondo e felino, com a inflexível obstinação, levantou-se para tentar o seu golpe. Vou ver se consigo achar a raposa, disse ele. Ela deve andar rondando por aí. Não quer vir também para me ajudar, Marsh? Ele está convidando ela para sair de casa numa noite escura e chuvosa para encontrar a raposa, mas ele já matou a raposa. A raposa já não é o problema. Como eu disse, a raposa é aqui o signo do desejo, né? Que fica girando e cada hora se é catalisado num lugar, né? Então a raposa aqui é muito mais uma desculpa para eles se aproximarem, para ele se aproximar dela, para ele roubá-la da Bamford. Eu, gritou Marsh, erguendo os olhos no espanto, erguendo o rosto, espantado e intrigado. Por que não? Venha. Era impressionante a maciez, o calor e a persuasão. Percebam, gente, como o Lawrence caracteriza a voz, as inflexões na voz dele, porque é isso aqui que determina o conflito e o combate. A maciez, o calor e a persuasão que ele pôs na voz, e o tom de intimidade. Só de ouvi-la, Bamford sentiu o sangue ferver. Venha por um instante, disse ele, olhando-a no rosto erguido e vacilante. Ela levantou-se, como puxada pelo rosto jovem e vermelho que a olhava de cima. Eu não acredito que você vai sair a esta hora da noite, Nelly, gritou Bamford. Apenas por um instante, disse o rapaz, virando-se para ela e falando num tom estranho, quase gritando. Marsh olhava de um para outra, confusa, hesitante. Bamford levantou-se para a batalha. Isso é ridículo, está muito frio. Você vai adoecer com esse vestido leve, com esses sapatos. Você não vai fazer uma coisa dessas. Houve uma breve pausa. Bamford esticou-se como um galinho de briga, enfrentando Marsh e o rapaz. Ora, você não precisa se preocupar, disse ele. Alguns minutos sobre as estrelas não fazem mal a ninguém. Eu apanho o tapetinho do sofá e da sala de jantar. Você vem, Nelly? A voz dele tinha tanta irritação, desprezo e fúria quando dirigida a Bamford, quanto ternura e altiva autoridade quando dirigida a Marsh. Finalmente Marsh respondeu. Eu vou, e virou-se com ele para a porta. Em pé, no meio da sala, Bamford de repente caiu no choro, com espasmos de soluço. Ela cobriu o rosto com as mãozinhas magras, os ombros franzinos, tremendo nas convulsões do choro. Marsh olhou para a porta. Jill, gritou ela em tom nervoso, como alguém que acaba de acordar, e parecia que ia voltar para a amiga. Mas o rapaz segurava forte o braço de Marsh, e ela não pôde se soltar. Ela não sabia por que não podia se mexer. Era como se acontece em um sonho, quando o coração se esforça e o corpo não obedece. Não ligue, disse o rapaz em sua voz macia. Deixe que ela chore. Deixe chorar. Ela vai ter que chorar mais cedo ou mais tarde. As lágrimas vão aliviá-la, vão fazer bem a ela. Dizendo isso, ele levou Marsh lentamente porta fora. Mas o último olhar dela foi para a pobre criaturinha parada no meio da sala, com o rosto escondido nas mãos e os ombros franzinos, tremendo, com choro. Na sala de estar, ele apanhou o tapete e disse, enrole-se nele. Ela obedeceu e eles alcançaram a porta da cozinha, segurando-a delicada e firmemente pelo braço, se bem que ela não percebesse. Quando viu a noite lá fora, estacou. Preciso ir ver Jill, disse ela. Eu preciso. Vejam aqui que quando ela vê a noite lá fora, ela diz que precisa voltar para a amiga. Tem dois agenciamentos aqui. A casa, a claridade, a luz, o conhecido tem a ver com a vida com a amiga. O escuro, a porta aberta para o lá fora, tem a ver com a vida com ele, com o desconhecido, com o misterioso.
com essa paixão nova na qual ela está se lançando. Ela falou com tanta decisão que ele a largou e ela voltou. Mas ele agarrou de novo e a deteve. Espere um pouco, disse ele. Espere um pouco. Você pode ir, mas não já. Me deixe, gritou ela. Me deixe. Meu lugar é ao lado de Jill. Pobre menina. Ela está se acabando de choro. É, e acabando com você também. E comigo também. Com você, disse Marsh. Ele ainda a segurava e detinha. O meu coração não é igual ao dela? Ou você pensa que o dela é melhor? O seu coração? Disse ela incrédula. O meu, sim, o meu. Ou você pensa que não tem coração? Com sua mão forte, ele tomou a mão dela e apertou-a no peito esquerdo. Aí é o meu coração, acredita? Foi o espanto que a fez atender. Ela sentiu as batidas profundas, firmes e poderosas do coração dele. Terríveis, como alguma coisa vinda de muito longe. Era como alguma coisa vinda de longe, alguma coisa terrível, acenando de fora para ela. E o aceno paralisou-a. Aquilo batia dentro da alma dela e a deixava sem ação. Ela esqueceu Jill. Ela não pensava mais em Jill. Aquele terrível aceno vindo de fora. Então, o coração dele, ao modo de uma máquina desejante, de uma força estranha, termina por fazer com que ela se decida, ir lá para fora com ele. Bom, o livro vai terminar mais ou menos da seguinte forma. Ele volta para um regimento lá do quartel, onde ele estava aquartelado, e nisso as duas se reaproximam. Até que um dia, numa espécie de surto, ele abandona o quartel e abandona as atividades e vai de bicicleta até elas. E as duas estão passando o Natal com os pais da Bamford. E no momento em que ele chega, a Marsh está cortando uma árvore enorme. Ela está há 3 dias tentando derrubar a árvore na base do machado. Ela, que é o homem da casa, né? E quando ele chega, ele toma o lugar dela, toma o machado e derruba aquela árvore. Só que quando ele derruba a árvore, ele calcula para que aquela árvore caísse exatamente na cabeça da Bamford. E é isso que acontece. Ele derruba a árvore e mata a Bamford. E com isso termina por roubar a alma da Marsh, por se apoderar da Marsh. A árvore aqui, gente, é incontornavelmente um símbolo fálico, né? A última barreira que ele tinha que vencer era destruir por completo as forças masculinas da Marsh, que se exerciam sobre as forças femininas da Bamford, para acessar, então, o feminino da Marsh. E roubar, então, a alma dela com as suas forças masculinas. Então, é uma batalha de fluxos, né? Como diz o Deleuze ali em cima, ele dizia o seguinte: em Lawrence aparece constantemente um tema semelhante. O homem e a mulher tratam-se com frequência como 2 inimigos. Mas esse é o aspecto medíocre de seu combate, próprio de uma cena conjugal. Mais profundamente, o homem e a mulher são 2 fluxos que devem lutar, que podem se apossar um do outro, alternadamente, ou se separar, voltando-se à castidade, que ela é mesma uma força, um fluxo. Então é um pouco isso, né? É esse combate entre o masculino e o feminino dentro de cada um dos personagens e dentro de cada personagem também. Essa novela tem um desfecho, digamos assim, negativo para o fluxo feminino, que termina por ser apoderado, mas nada está decidido. Nessa escravidão da vontade que ele impõe à Marsh, no final a gente vê que as coisas continuam oscilando, e que na medida em que ela se isola, que ela acessa a Deus escondido, ou Deus escondido dentro de cada um, dentro dela mesma, é ele que fica submisso, é ele que a perde, é ele que fica fraco, é ele que se torna, então, escravo da vontade dela. Então, no Lawrence, é isso, o amor não é um fim, não é um momento em que alguém domina, em que alguém rouba a alma do outro. Isso seria a interrupção do amor, isso seria o equivalente da psicose.
O amor é essa infinita, essa interminável oscilação, é esse interminável conflito. Só que esse conflito na nossa vida real, nas nossas relações, em alguns momentos ele ameaça ser interrompido, essa oscilação incessante. Quando nós estamos muito fracos, a gente cai sobre o encantamento do outro, sobre a escravidão da vontade do outro. Mas aí já não é o amor, é a interrupção do amor, é a parada da viagem, é a parada do processo. E que no Deleuze-Guattari é o equivalente aí da psicose, né? Quando o outro fala com uma voz tão forte dentro de nós que perdemos a nossa própria integridade. Isso eu venho chamando de escravidão da vontade ou roubo de alma. É um dos riscos inerentes ao amor, inerente às relações, também à amizade, também à relação entre pais e filhos. Tem uma síndrome que a gente chama de síndrome de Estocolmo, né? Que é quando a vítima se apaixona pelo seu sequestrador, né? É o momento, gente, em que um certo sequestro, que é físico, que depende de um quarto fechado, das amarras, de uma ameaça, é o momento em que o sequestro físico se torna uma espécie de sequestro da vontade. É o momento em que a pessoa, com a sua vontade quebrada, dobrada, ela passa a reconhecer o desejo do sequestrador como se fosse a sua própria vontade. Então eu vou dizer para vocês o seguinte, mais profunda do que a escravidão, essa instituição incontornável e terrível que existiu e existe até hoje, é a escravidão da vontade. Porque a escravidão da vontade não precisa de amarra, não precisa de ameaça, não precisa de cordas prendendo. A escravidão da vontade dobra o próprio espírito do outro, quebra o espírito do outro. Mas eu gosto de usar essa novela porque aparece muito o tema das forças impessoais, né? Eu acho muito bonito aquele momento em que a raposa hipnotiza a Marsh, né? E ela é incapaz de atirar, né? Ela está sendo dominada ali num devir animal que se aposta dela, que já está pressentindo os fluxos masculinos do homem que vai chegar, e é algo que ela não domina. Ela que é o homem da casa, o homem da relação, e domina e dá conta de tudo na granja, ela passa a não dominar, passa a ser dominada ali, passa a ser seduzida, passa a ser fascinada, né? Isso é um pressentimento já da chegada dele, que vai ser a continuação da raposa, do símbolo da raposa, né? E que para dominá-la por completo vai precisar ir quebrando lentamente as outras forças masculinas em jogo, o próprio raposo e depois a árvore, né? A árvore, na verdade, que é o símbolo fálico, simboliza as forças masculinas da marcha, que precisaram ali ser quebradas, serem subordinadas. Precisou também destruir as forças femininas, a vida da Bamford, para que as forças masculinas da marcha se quebrassem, né? E ela deixasse fluir o feminino. Bom, mas é um pouco isso. De fato, no Lawrence, os princípios masculinos e femininos se mantêm aí, né? Tanto no Lawrence como no Arthur. E no Deleuze-Guattari ele se mantém a nível das máquinas desejantes, que teriam um regime binário. Eu diria que isso não é o fundo das coisas, porque o fundo é sem fundo, né? Há um devir molecular que complexifica, que torna até os sexos, até os gêneros indiscerníveis, imperceptíveis. Mas a nível dos órgãos, né? A nível das formas, e mesmo a nível de dois fluxos, então, que tomam essas formas, que tomam essas identidades, que tomam a cultura e mesmo o biológico, isso é posto desse jeito, né, nesses autores.
No Freud, de alguma maneira, ele descobre a sexualidade como polimórfica, né? Essa questão que eu dizia dos N sexos. Mas horas ele trata também como uma bissexualidade constitutiva, né? Tanto o homem como a mulher teriam o masculino e o feminino. Ora predominaria um, ora predominaria outro. Então, são correntes que atravessam. Digamos assim, que quando a gente fala de uma mulher com pênis, a gente pode falar de uma singularidade absolutamente outra, né? De uma singularidade que não pode ser limitada de maneira alguma ao feminino ou masculino, ou como uma mistura do masculino e feminino em que predominaria um ou outro em diferentes graus, intensidades, né? Ou pensar em um terceiro, um quarto, um quinto sexo, né? São modos aí de abordar isso. Mas eu acho que desde o momento em que temos um corpo biológico, um corpo orgânico e temos a cultura, além de pensarmos nesses N sexos, a gente deve pensar também que entram as determinações culturais aí, né? E que isso não é a última palavra sobre as coisas, mas são determinações que estão atuando, né? Estão atuando, inclusive, de modo muito neurótico e, às vezes, perverso em nós, né? Mas, enfim, sobre o Lawrence, nesse momento, era o que eu queria trazer. Vocês têm questões aí, comentários? João, sobre o incômodo da Meissa, não sei se é assim que pronuncia seu nome, mas eu sempre tive esse incômodo também, com Deleuze, especialmente. No núcleo, eu quase fui linchada quando eu falei que é um homem europeu branco e que só escreve sobre homens, né? E todas as citações, enfim, rolavam umas polêmicas lá. Mas eu acho que é importante a gente reconsiderar, porque se a gente pensar que tanto o Lawrence, que nasceu no século XIX, né, mesmo Deleuze e Guattari, eles são pessoas de um outro tempo, e eu tenho também esse incômodo ao colocar, né, algumas características de feminino para mulher ou de masculino. Para mim, isso me deixa assim um pouco. Só acho que é importante assim pensar, repensar, não descartar, claro, né, o trabalho do Deleuze e do Guattari de forma alguma, mas sempre que tem essa coisa do devir pedra, devir mulher, eu tremo por dentro, assim. Então, assim, só algo para a gente considerar, eu acho que é importante, assim, né, tantos anos depois. Você pensando eles com tanto cuidado, assim, acho que é importante a gente talvez reconsiderar esse aspecto deles. É quase como eu pensando na Bell Hooks, assim, e na ideia do patriarcado. É claro que nós todos vivemos ainda essa subjetividade, né? Temos introjetado essa subjetividade, mas ela vem sendo desmontada, assim, e aí é uma relação, você fala, né, que é biológica e cultural, então culturalmente está dentro de um pensamento do patriarcado, mas tem pensamentos que estão indo para muitos lados agora, e aí no caso do Deleuze, o Guattari eu nem sei, mas, ou pensando os dois, Deleuze e Guattari, eu acho super importante, assim, alguém mais novo que possa pensar sobre isso, sabe? Eu tenho esse incômodo também. Eu acho que o lugar onde o Deleuze e o Guattari chegam é o lugar onde vocês estão indicando, é esse lugar dos N sexos. Só que eles não abrem mão de falar de uma máquina binária, que a nível das máquinas desejantes, que o corpo, digamos assim, tem corpos que têm protuberâncias e tem corpos que têm reentrâncias.
e ignorar esse fato biológico, ignorar que as mulheres, em certo período do mês, se sentem atraídas, os animais, as fêmeas no cio se sentem estão abertas à sexualidade, passam por um processo de maturação sexual e de reprodução. Ignorar o masculino e o feminino nesse sentido, eu acho quase que uma alucinação, assim, uma alucinose. É como se expulsar um fato biológico, um fato que está na natureza, que está nas espécies. Então, como eu disse, eu acho que tem um nível disso que é biológico, tem um nível que é cultural, que é onde mais a gente é prejudicado, essas imposições culturais, os ideais, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher. Então, eu acho que tem o masculino, assim, é a opinião que eu trago, há o masculino e o feminino a nível biológico e cultural, mas isso não é a última palavra sobre a sexualidade, que a sexualidade desterritorializa o biológico e o social, né, em vista desses N sexos. Mas esses N sexos, eles entram em configurações moleculares também com esses fluxos, também com essas características, também com um corpo que biologicamente é masculino ou feminino, que tem uma porcentagem de hormônios masculinos e uma porcentagem de hormônios femininos. Então, eu acho que, na verdade, o fato espiritual, o fato intensivo da vida, ela proporciona N sexos, mas a nível dos estratos, a nível das formas, isso existe, né? Os órgãos, os hormônios, os anseios em determinadas épocas da vida, em determinadas épocas do mês, enfim. Oi, posso engatar de novo aqui na discussão? É que é o meu tema de TCC, então, enfim, dei azar de cair nessa aula de gênero. E eu trabalho com muito trans, assim, e muitos trans não binários. Então, assim, é muito o meu dia a dia esse, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem pensado é corpos que geram e corpos que não geram. Porque hoje em dia já tem homens trans, casais de homens trans, inclusive, que engravidam, né? Então, eu acho que é esse tipo de agenciamento que a gente está falando do Deleuze. Quando eu entendo assim, dos incômodos, sou lacaniana e também adoro Deleuze e Guattari, não havia linguagem para isso, talvez, nos anos 70, 60. Né? Então, hoje o que está acontecendo estamos dando nome às coisas, e as linguagens estão aparecendo, né? E aí vem esses incômodos com pronome não binário e tal, né? Que as pessoas não conseguem falar, enfim, as famílias, tem vários problemas com as famílias dos pacientes que não conseguem falar. Porque é uma linguagem nova, então eu acho que tem isso, de fato, né? O Freud não tinha linguagem para aquilo, o Lacan não tinha, o Deleuze também não tinha, e hoje a gente está colocando o nome, né? Então, eu entendo como isso, assim, tem corpos que geram e corpos que não geram, de fato. E aí, ampliando um pouco mais a discussão, o Paul Preciado, ele tem um livro que é o Testo Junkie, recomendo, que ele faz a experimentação. Ele começa a tomar hormônio, ele começa a se hormonizar, né, com testosterona. E aí tem várias discussões sobre isso, que os hormônios, eles são manipuláveis também, né? Então, as mulheres tomam um tipo de hormônio quando tomam anticoncepcional, se não me engano, mas aí tem uma função, né, que é legalizada, digamos assim, você quer interromper a gravidez ou não, mas, e aí quando você quer se hormonizar para fazer a transição, aí não pode, aí você tem que passar por um processo enorme, assim, então o gênero é uma prisão, né, uma prisão tão grande que você precisa de 1000 protocolos para sair dele, assim, hormonalmente, por exemplo, né, então muitos tomam hormônio sem autorização, digamos assim, por conta própria, né? Que é o caso de muitos travestis ao longo das décadas aí, que a gente sabe, né? Então, assim, a gente pensa hoje, estou expandindo aqui, tá? A gente pensa no sentido de todo mundo fracassa em ser homem ou mulher, né? Existe lá um ideal muito alto desse homem, dessa mulher, de um modelo, que a gente não consegue ser o tempo inteiro, né? E aí você sempre se sente para trás, assim, né? Menos masculino ou menos feminina, de acordo com o que você quer ser, porque tem sempre alguém que é mais aquilo. Então, assim, eu fico pensando mais como um conceito que aprisiona os corpos
de você querer alcançar, né, esse nível de masculinidade ou feminilidade, que a gente falha, porque a gente, como você falou, a gente oscila entre atividade, passividade, potência, impotência, todo mundo, né? Também, claro, com hormônios também, né? De fato, né? Esses hormônios estrogênicos, testosterona, eles vão mudando ao longo do tempo, né? Mas que todo mundo fracassa no gênero. Então, é uma teoria, tá? Do Preciado. Que somos fracassados do gênero e a gente sempre fica nessa angústia de querer ser esse modelo de homem e mulher que a gente não consegue. E aí eu acho que o não binário vem um pouco, tipo, tirando esse peso. Tipo, tá tudo bem, sabe? Enfim, não sei se alguém quiser conversar sobre, tô aberto. Bom, eu vou trazer mais algumas citações aqui, mostrando como que o uso que o Deleuze e o Guattari fazem do Lawrence é indo nesse sentido de uma vida singular e extrapessoal que, de fato, não tem gênero, que não tem identidade, não tem uma forma definida, mas é uma variação contínua. Então, o Deleuze diz assim sobre o Lawrence. Lawrence, que não luta contra Freud em nome dos direitos do ideal, mas que fala em virtude dos fluxos da sexualidade, das intensidades do inconsciente, e que se entristece, se espanta com o que Freud está em vias de fazer quando fecha a sexualidade num berçário de piano, pressente essa operação de deslocamento e protesta vigorosamente. Não, Édipo não é um estado do desejo e das pulsões, é uma ideia. É tão somente uma ideia que o recalcamento nos inspira a respeito do desejo. Ela nem sequer é um compromisso, mas uma ideia a serviço do recalcamento, da sua propaganda ou da sua propagação. É uma citação do Lawrence. O móvel incestuoso é uma dedução lógica da razão humana que recorre a esse extremo para salvar a si própria. É primeiramente e sobretudo uma dedução lógica da razão, ainda que efetuada inconscientemente, e que é em seguida introduzida na esfera passional, na qual se torna um princípio de ação. Isso nada tem a ver com o inconsciente ativo, que cintila, vibra, viaja. Nós compreendemos que o inconsciente nada contém de ideal, nada que tenha alguma coisa a ver com conceito e, portanto, nada de pessoal, pois que a forma das pessoas, assim como o ego, pertence ao eu consciente, ou mentalmente subjetivo. De modo que as primeiras análises são ou deviam ser impessoais, já que as relações ditas humanas não estão em jogo. O primeiro contato não é nem pessoal e nem biológico, fato que a psicanálise não conseguiu compreender. Deleuze diz mais embaixo. Como dizia Lawrence, a análise não se ocupa com o que quer que seja que se assemelhe a um conceito ou uma pessoa. Gente, se não se assemelha a um conceito ou uma pessoa, também ao gênero, que seria um outro extrato, não se trata disso, né? E ele cita o Lawrence. As relações, por assim dizer, humanas não estão em jogo. E Deleuze complementa. Ela deve ocupar-se apenas, é a psicanálise, exceto na sua tarefa negativa, dos agenciamentos maquínicos apreendidos no elemento de sua dispersão molecular. Deleuze e Guattari no Anti-Édipo. Lawrence, Miller, depois Lang, souberam mostrar isso profundamente. Nem o homem nem a mulher são seguramente personalidades bem definidas, mas vibrações, fluxos, esquisas e entrelaçamentos. O eu remete a coordenadas personológicas, das quais resulta, e as pessoas, por sua vez, remetem a coordenadas familiares. E veremos ao que o conjunto familiar remete, por sua vez, para produzir pessoas. A tarefa da esquizoanálise é desfazer incansavelmente os eus e seus pressupostos. É libertar as singularidades pré-pessoais que eles encerram e recalcam. É fazer correr os fluxos que seriam capazes de emitir. O termo francês é
não sei como pronuncia, mas quer dizer nós, laços, entrelaçamentos. Segunda tarefa positiva da esquizoanálise, de receber ou de interceptar, de estabelecer as esquisas e os cortes cada vez mais longe, de maneira mais fina, bem abaixo das condições de identidade, de montar as máquinas desejantes que recortam cada um e os agrupam com outros. Pois cada um é um grupúsculo e deve viver assim, ou melhor, como a caixa de chá zen, quebrada e múltipla, que tem as fendas reparadas com argamassa de ouro, ou como a laje de igreja, cuja fissura é sublinhada pela pintura ou pela cal. Contrário da castração, unificada, molarizada, ocultada, cicatrizada, improdutiva. A esquizoanálise tem esse nome porque em todo o seu procedimento de cura, ela esquizofreniza, em vez de neurotizar, como a psicanálise. Então, eu acho que, de fato, a esquizoanálise vai nesse sentido da dissolução de um mundo de formas, de gêneros, de estratos, num mundo de forças, de fluxos. Né? Disso que o Deleuze e Guattari chamam de dispersão molecular. E o que tem aí é um entrelaçamento, né? O que tem aí são fibras ligando, conectando os corpos, conectando os objetos, conectando os fragmentos. Né? A nossa sexualidade tem um pedaço, tem órgãos, tem cenas, tem lugares, tem fetiches. A sexualidade é a mistura dessa dispersão de coisas, de objetos, de lugares, de partes de pessoas, de vozes, de um ponto de luz na ponta do nariz, como dizia o Freud sobre um fetiche, né? Então, a sexualidade ou o erótico é essa coisa louca em que aquilo que nos desperta desejo é um objeto absolutamente indefinido, né? Que o Lacan chamou de objeto A. Esse objeto pode se incorporar, ser catalisado, ora em um corpo, ora em uma fantasia, ora em uma cena, mas ele nunca é aí interrompido, nunca é aí bloqueado. Né? Digamos que o objeto A é também uma cadeira vazia e um ocupante sem lugar. Algo que está o tempo todo circulando. Daí as dinâmicas do amor no Lawrence, né? Da aproximação e do afastamento. No momento em que no momento em que aquele ou aquela que amamos se torna mais inacessível, mais desconhecido, mais misterioso, é o momento que mais nos sentimos apaixonados pelo outro. No momento em que o outro se torna fácil, disponível, que ele cede à nossa vontade, é o momento que menos o valorizamos. Né? Obviamente que há momentos em que os dois também avançam, em que há essa abertura, em que há essa fusão. Mas essa fusão invariavelmente está condenada, em outro momento se dá enquanto frustração, enquanto decepção, e de novo as perspectivas se afastam, ou uma delas se afasta. Digamos que o exercício pulsional na psicanálise me parece que dá conta da relação com esse objeto A, na medida em que ele não seja capturado em um objeto fixo, definido, um falo ao qual eu tenho direito, qual é meu, qual me completa, mas que também não se reduz ao objeto A enquanto resto, o contrário do falo, o contrário da posse do falo. Né? O que eu falava na semana passada a respeito do imundo, o fora do mundo. Né? Quando perdemos o objeto, né? E nos sentimos e introjetamos o mundo e nós mesmos como isso que precisa ser destruído, expulso, que não merece viver. Né? O objeto A, nessa passagem do mundo, eu possuo o objeto, falo. A perda do objeto, eu sou imundo, eu não possuo, eu preciso ser expulso do mundo. Nessa dinâmica de posse, não posse, em algum momento do processo analítico a gente vê que, por fim, o objeto A não é aquilo que não serve para nada, o imundo. É aquilo que não serve a nada. Né? A relação da pulsão com o objeto A termina nesse conhecimento profundamente ético. Né? A minha pulsão na relação com o objeto, com o outro,
é aquilo que não serve a nada. Não servir a nada não é o mesmo que não servir para nada. Não serve para nada é o que deve ser jogado fora, é o que deve ser destruído ou autodestruído. Mas o que não serve a nada é aquilo que não tem finalidade definida. É a pulsão, enquanto a meta da pulsão é a satisfação nessa relação com o objeto A. E a satisfação vai ser obtida em cada momento de uma maneira, em cada momento com um fluxo. E cada fluxo varia, tem uma dose, tem umas condições, em que momento, em que lugar, de que maneira. Bom, gente, é um pouco o que eu queria trazer hoje. Eu queria agora ouvi-los um pouco mais, comentários aí, perguntas. Lembrando assim que essa concepção do amor é uma concepção perspectivista, né, que eu encontro no perspectivismo indígena e no Lawrence, no Artaud, nesses autores. Mas não é, digamos assim, a verdade universal sobre o amor. Existem outras concepções, né? Existe a concepção do amor romântico, o amor incondicional, o amor sacrificial, né? Então há outros modos de pensar isso. Na minha opinião, esse amor perspectivista, ele passa por todas as estações do amor, até mesmo pelo amor sacrificial, né? Até mesmo por essa fusão no outro. Mas ele mesmo é esse conflito, é essa variação contínua, é essa atração e essa repulsão. Mas nessa situação que se coloca, né, me parece que nesse caso, né, como está vendo o amor, como está falando do amor, ele está numa relação mais de imanência mesmo, da experiência, né, e não de uma relação transcendental, como quando vem o amor condicional, incondicional, né, o amor, né, cristão, o amor, né, que daí se fica mais atrelado a uma transcendentalidade, né, me parece. É isso, Paulo. É incrível no Lawrence, se vocês pegarem qualquer livro dele, numa discussão entre o homem e a mulher, ou entre duas pessoas ali, a gente vai pressentindo as atmosferas, os microacontecimentos. Como que em um minuto duas pessoas se amam e no minuto seguinte elas se odeiam, né? Então, assim, eu ligo isso ao que no perspectivismo indígena se chama de recursividade do roubo e do dom, né? Não que seja um objeto definido que se doa ou que se rouba, mas são atos sobre atos. O modo como a pessoa está se comportando com você, os atos que ela transmite para você, vai ser a atmosfera que você vai começar a desenvolver com relação a ela, para o minuto seguinte, para você reagir àquilo. E a sua reação vai causar uma nova reação nela e infinitamente, né? Quanto mais se constitui uma história com alguém, mais vai ter esse conjunto de signos para ler a relação, para influenciar a relação, né? Então eu acho que o modo como a gente age com cada um em cada momento tem a ver com um conjunto de acontecimentos que a gente viveu naquela relação anteriormente, é o saldo daquilo, né?
É uma espécie de saldo de todas as trocas que ali houveram, que ali se deram. Como no perspectivismo indígena, que oscila do predador e da presa, mas pode também surgir a relação de aliança, no amor também se dá assim, né? Nesse livro, os trechos que eu li, é predador e presa, né? O Henry se coloca como caçador que precisa, com o seu destino, vencer o destino da caça, seduzi-la, conquistá-la, né? Mas há muitos momentos nos romances do Lawrence também em que há uma espécie de acordo entre o homem e a mulher, uma espécie de aliança. Eles saem da posição do predador e da presa por instantes, por um tempo, né? Esse acordo é uma espécie de equilíbrio instável, como se fossem dois planetas se equilibrando a partir das suas órbitas, das suas gravidades contrárias, né? Então é interessante o momento em que o Lawrence fala dessa espécie de equilíbrio, mas é um equilíbrio desequilibrado, sempre em risco, momentâneo, né? É o momento em que um casal consegue pesar e medir e entrar numa tensão conciliatória entre a atração e a repulsão. Não se absorver demais e nem se afastar demais. O momento em que eles conseguem se relacionar pelas suas distâncias, né? Mas é temporário, né? Isso acaba, de novo, recaindo na busca da fusão e, por outro lado, no recuo, né? Na repulsão. Mas é isso. O amor para o Lawrence é um arco-íris, né? Ele simplesmente tem variações atmosféricas, variações de tonalidade. O amor não seria definido simplesmente como momento da fusão, como ele costuma ser, mas também como momento da repulsão, da retração, do ódio, né? Então, são essas relações entre pontos de vista, né? Com todas as suas complexidades, nuances. Eu acho que esses livros do Lawrence funcionam para nós como uma espécie de pedagogia da percepção para as relações humanas. O que aparece mais nítido são as relações de casal no Lawrence, mas podem ser pensadas ali também relações de amizade, as relações com grupos, né? Como eu costumo trazer, o Lawrence tem uma imensa desconfiança dos grupos, porque nos grupos a gente é absorvido nessa fusão, né? Freud falava da relação aí no grupo como a introjeção de ideais de eu, né? Em que passamos a nos comportar, nos identificar aos outros, nos fundir na massa, né? É isso que está em jogo também no amor. Esse risco da fusão, esse risco de fazer massa, fazer homogeneidade, indiferença. Mas talvez esse risco, né, também seja aí também uma riqueza possível, né, de você encontrar na heterogeneidade situações porque eu acho que Spinoza coloca isso, né, na possibilidade de você criar composições, aumentar a potência, inclusive, né, quando se tem mesmo numa situação heterogêneas, né, de diferenças, mas ainda assim criar, né, possibilidades na argumentação, Uhum. criando mais espaço para argumentação, né, para poder criar possibilidades de até de convivência mesmo, de grupo coletivo, né? Sim. Um aprendizado, talvez. O Guattari, sobre isso, vai dizer que há grupos que têm maiores coeficientes de transversalidade e heterogeneidade e outros que têm menores coeficientes, né? Em um, a diferença é afirmada, é distribuída, a fala. Em outros, predomina apenas um tom, predomina apenas uma identidade, um modo de dever ser, né? Então, assim, hoje, assim, com o que vocês trouxeram,
digamos que eu concordo com a questão do gênero, né, dessa crítica do gênero, mas eu acho que é feita essa crítica no Deleuze também, né? Eu tentei mostrar que não é contraditório com isso, que o próprio Paul Preciado, enfim, vai radicalizar esse devir molecular da sexualidade, esse devir molecular da vida que está no Deleuze-Guattari, né? Esses N sexos. Tem um discurso que o Paul Preciado faz à sociedade psicanalítica que ele vai recorrer ao personagem do Kafka, que é o Pedro Vermelho, né? Que é esse macaco que o homem tenta humanizar, né? Então, a nossa sexualidade, a nossa vida é esse macaco, esse descodificado, é esse animal sem nome, né? É essa força impessoal, que não tem gênero, não tem nome, não tem forma, não é uma pessoa bem definida, e que à medida que a gente vive culturalmente, socialmente, vão sendo colocados sobre ela uma série de estratos, né, de sedimentos, de formas, de códigos. Mas como dizia o Pedro Vermelho do Kafka, eu não busco a liberdade, eu só busco uma saída. Bom, gente, na semana que vem a gente vai continuar ainda nesse tema. Vou trazer mais algumas citações do Deleuze, do livro Crítica e Clínica, e vou trazer alguns enunciados sobre o amor da literatura e da música brasileira, para a gente pensar justamente se eu estou querendo pensar o amor no Lawrence como esse amor sem imagem, essa variação contínua, a gente vai tentar pensar algumas imagens do amor que circulam na cultura ocidental, na cultura brasileira, né? Como que o amor se atualiza em variados graus, em variados momentos, em variados discursos, né? Desde o amor romântico, o amor incondicional, o amor traído, o amor perdido. Então, eu vou trazer alguns exemplos aí da literatura e alguns exemplos da MPB, alguns cantores aí, para a gente entender isso, que são os enunciados sobre o amor, né? Os discursos sobre o amor. Não entendendo como visões erradas ou inexistentes sobre o amor, mas como graus, como momentos, como efetuações do amor, como diferentes momentos, jeitos em que o amor é vivido por diferentes pessoas, em diferentes momentos, em diferentes contextos. Então, é um pouco essa a proposta para a semana que vem. E eu continuo tentando também diferenciar esse amor sem imagem, ou essa esquizofrenia enquanto processo primário, das três estruturas da psicanálise, né? Psicose, perversão e neurose. Digamos que esse amor sem imagem é o processo. Neurose, psicose e perversão são territorialidades artificiais, são bloqueios do processo, são interrupções da viagem. Bom, gente, acho que é isso, então. Boa semana para vocês e a gente retoma na semana que vem.